E são assuntos que vão seguramente ser aqui analisados pelo Issao Agostinho e o Wellington Calazans também, que já se encontram connosco. A qualquer momento poderá juntar-se a nós também o José dos Santos, mas por enquanto é estes dois companheiros aqui do Hora 10 da Noite, que estão connosco há quase um ano já, que eu vou estender o meu boa noite. Boa noite, Wellington, boa noite, Issao. Bem-vindo aos dois a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Issao. Boa noite, Dorivaldo, e ao nosso público. Bem, boa noite aos dois. Muito obrigado por mais uma presença aqui. Estamos a horas, portanto, do encontro que de certeza vai configurar também a atualidade de amanhã e nós vamos ter a oportunidade aqui de falar sobre o mesmo, mas a caminho da Cimeira da NATO, que vai começar já amanhã, o presidente Joe Biden realizou já aqui algumas paragens, onde foi recebido por algumas individualidades. Por exemplo, houve um encontro com Rishi Sunak já, onde aproveitou para tratar aqui de alguns pontos que nós vamos seguramente também trazer durante a nossa conversa. E um segundo encontro também aqui de destaque foi o seu encontro com o Rei Carlos. Olhando para estes momentos que Joe Biden nos está a trazer antes mesmo da Cimeira da NATO, como é que podemos aqui olhar para as abordagens que foram mantidas, sobretudo com Rishi Sunak? Wellington. Dorivaldo, o presidente norte-americano destacou aí uma relação sólida com o Reino Unido durante a breve visita naquele país. E isso não poderia deixar de ser destacado por Joe Biden no momento em que ele busca o apoio para a entrega de bombas de fragmentação e também porque o histórico recente de fazer guerras em parceria entre Reino Unido e Estados Unidos ainda está vivo. É uma cicatriz que não está completamente fechada. O Iraque ainda permeia mentes e corações daqueles amantes da paz, quando Reino Unido e Estados Unidos estiveram juntos na farsa das armas de destruição em massa do Iraque. E agora eles, a pretexto de apoiarem a Ucrânia, eles tentam salvar a própria NATO no desespero de entregar bombas de fragmentação que representam a vergonha dos países membros da NATO, porque é um equipamento bélico que é repudiado pela grande maioria dos países membros, inclusive, e não só, mas ao redor do mundo. É uma arma que tem como principal vítima a população civil, o que irá inocentar qualquer tipo de acusação contra os russos em relação a civis e, em especial, as crianças, porque esta arma de fragmentação, essa bomba que está sendo prometida por Joe Biden, ela atinge principalmente crianças, porque é uma bomba que, ao ser disparada, ela espalha pequenas bombas e as crianças confundem essas pequenas bombas, são atraídas até pelo formato, cor e etc., com brinquedos, e tem sido historicamente visto que as principais vítimas entre os civis, que já é um crime, são crianças, que piora o crime. Então, o que esperar dessa união entre Reino Unido e Estados Unidos em busca de mais guerra? É uma tentativa de resgatar a grandiosa história do que eles conseguiram construir no Iraque de destruição e implementação do caos. No entanto, agora eles têm um adversário à altura, que é a Rússia. Vamos ver se dessa vez toda essa farsa cai por terra. É o que eu estou torcendo muito em nome da paz. Wellington, não nos parece haver aqui um contrassenso entre um segundo tema que acabou por dominar também aqui a pauta da conversa entre Joe Biden e Rishi Sunak, que foi exatamente algo de interesse de ambas partes, que é a luta contra as alterações climáticas e esta posição dos Estados Unidos à volta do envio destas bombas? Olha, Dorivaldo, essa aparente discordância ela será superada rapidamente. O Reino Unido irá ceder, assim como todos os países da NATO já
estão fazendo vistas grossas, sob o argumento que, do ponto de vista do direito, como foi colocado pelo colega Issal, é válido. No entanto, a questão moral tem que ter algum valor, né? E estamos falando aqui sobre crianças e civis. E esses são os argumentos, inclusive, que vão dominar um dos nossos temas de comentário esta noite, sobre o encontro dos BRICS. Certo. A Rússia também não é signatária do Tribunal Internacional e foi acusada por um tribunal do qual ela não faz parte. Certo. Mas tem a questão moral aí de Reino Unido e Estados Unidos, que é essas armas no Iraque, como foi colocado, e em outros locais, em outras circunstâncias, as principais vítimas, entre os civis, que já é um absurdo, foram as crianças. Então, ninguém pode acusar Putin de maltratar criança quando distribui bomba que mata criança. Então, essa é a questão que está aqui sendo destacada por mim, porque eu considero que o respeito às crianças deva estar acima de toda e qualquer outra ação. Sem criança não existe futuro, e esse respeito é indispensável. Eu sempre defendo aqui, com muita veemência, essa questão das crianças, porque o presente está realmente arranhado. Precisamos salvar as crianças para salvar o futuro da humanidade, antes que essa escalada se transforme numa escalada nuclear, porque todos recordam aqui que primeiro foram Javelins, depois foram Leopards, e depois F-16, agora já estão com bombas de fragmentação, só vai restar a bomba nuclear. E se chegar nesse nível, aí acabou. Não tem mais nada para comentar no Hora 10, porque não vai haver mais Hora 10. Não é, Dorival? É isso. Wellington, estamos diante de uma nova era na relação Polónia-Ucrânia e chega até certo ponto a ser também uma visita fundamental para Kiev ou para a Ucrânia, podemos aqui dizer, ou considerar? O contexto, como o colega Issal falou, é outro, mas o que podemos aqui confirmar, no caso, quando eu falo podemos, eu tenho que, inclusive, mudar esse hábito de falar no plural, porque eu quero falar sobre mim mesmo. O que eu tento falar, é isso aí que eu tenho que falar, é que a Polônia foi enganada na Segunda Guerra Mundial por França e Reino Unido, e entrou numa guerra que não tinha a menor condição de entrar sozinha contra a Alemanha naquela oportunidade, e deu no que deu. O nazismo continua pulsante, especialmente na Ucrânia, e agora com o regresso de 5 presos que foram em acordo com a Rússia, entre Ucrânia e Rússia, deportados para a Turquia e agora devolvidos pela Turquia para a Ucrânia, eles estavam presentes nesse encontro com a Polônia, o que é, assim, uma verdadeira carnavalização da história, né? Os poloneses, que foram talvez as grandes vítimas do nazismo, hoje estão reunidos com Zelensky e 5 comandantes que são seguidores de Stepan Bandeira, que era um nazista. E eles usam símbolos nazistas no uniforme da Ucrânia nesse momento de guerra contra a Rússia. Então, é realmente vergonhoso tudo isso. O que é que a Ucrânia está buscando? O apoio que a Ucrânia diz ofertar, perdão, a Polônia diz ofertar à Ucrânia, é um apoio que praticamente é visto como um apoio psicológico, porque na prática isso não vai acontecer, seria a decretação de uma guerra mundial. Porque o artigo 5º da NATO é muito claro que um país membro que seja atingido deverá ser merecedor da solidariedade de todos os outros, não é? Mas existe um que precede a esse, é que um país que esteja em guerra não pode ingressar na NATO. No entanto, não podemos esperar nenhuma surpresa, né, de que a NATO quebre essa regra e aceite, vamos dizer assim, a Ucrânia como membro. E se isso acontecer, a Polônia vai precisar que a Ucrânia esteja na linha de frente contra a Rússia, porque senão será ela
que estará na linha de frente contra a Rússia. E então a Polônia tenta fazer com a Ucrânia o que França e Reino Unido fizeram com ela na Segunda Guerra Mundial, utilizar como escudo. Então, Dorivaldo, é tudo muito estranho o que está acontecendo, é tudo imprevisível, não há nenhuma possibilidade mais de confiarmos aqui nas questões legais, éticas e morais quando falamos sobre NATO e sobre esta guerra. Tudo o que poderia ter sido quebrado até aqui já foi quebrado, e o medo de Estados Unidos e Reino Unido de se assumirem como parte da guerra, esse medo continuará a fazer dessa guerra uma guerra por procuração até o último ucraniano, e se a Polônia insistir, vai começar a contagem de polonês nessa guerra que pode demorar muito tempo. Certo. Vamos então olhar aqui para o terceiro assunto que trazemos para esta noite. Vamos mesmo começar por Sea Wellington, e é para a Coreia do Norte que vamos olhar. Esta que ameaça derrubar os aviões espiões dos Estados Unidos. A Coreia do Norte acabou por advertir que vai derrubar qualquer avião espião dos Estados Unidos que violar o seu espaço aéreo, e criticou inclusive também os planos de Washington de enviar um submarino com mísseis nucleares para a região da Península Coreana. É o próximo assunto a merecer aqui a nossa análise. Os norte-americanos são a grande ameaça à paz naquela região. Os balões meteorológicos chineses, que foram derrubados como naves espaciais espiãs, né? Agora temos aí uma Coreia do Norte que informa que irá derrubar aviões espiões norte-americanos se o seu espaço aéreo for invadido. Primeiro, a questão do espaço aéreo é da soberania norte-coreana a defesa do seu território, inclusive o território aéreo, território espacial. E isso significa que, do ponto de vista da lei internacional, a Coreia do Norte tem o direito de se defender. Segundo, se a Coreia do Norte informa que irá derrubar aviões espiões norte-americanos que cruzarem o seu espaço aéreo, isso significa que a Coreia do Norte possui armas capazes de derrubar os aviões norte-americanos, e disso ninguém pode duvidar, porque os norte-coreanos dominam a tecnologia hipersônica. Então, Dorivaldo, não vai acontecer isso porque os norte-americanos não irão enviar aviões. Essas provocações são recorrentes, assim como não irá enviar submarinos, né? Porque isso também seria uma provocação, de certa forma, à China. Porque tudo isso, na verdade, a Coreia do Norte é um Taiwan maior, porque é usado para ser instrumento de provocação aos chineses. E os norte-coreanos sabem que não podem titubear, eles precisam estar sempre prontos para a própria defesa, porque é somente dessa maneira que eles irão continuar existindo. E a prova disso tem sido as reiteradas preocupações com os testes nucleares que vêm sendo feitos pelos norte-coreanos. Então, não acredito que esses aviões espiões irão cruzar o espaço norte-coreano, porque os norte-coreanos são muito bem armados e estão aprimorando cada vez mais as suas armas. Vamos olhar então para o quarto e último assunto que trazemos para esta noite. O certo mesmo é que a África do Sul vai organizar a próxima Cimeira dos BRICS, de 22 a 24 de agosto. Vai acontecer em Joanesburgo de forma presencial. Para a reunião, o presidente Vladimir Putin foi convidado, mas o presidente Ramaphosa não disse ao certo se Putin vai estar presente ou não. Mas as questões que vão sendo levantadas, Wellington e São Agostinho, e vamos começar exatamente para o Wellington, ou pelo Wellington, voltam todas para os mesmos pontos que anteriormente iam sendo também aqui levantados, que são a relação Putin, África do Sul e também Tribunal Penal Internacional. O que é que podemos esperar disto? O Tribunal Penal Internacional foi utilizado por países ocidentais, especialmente países membros do G7,
como uma ferramenta de provocação para desviar a imprensa do que realmente importa em relação a essa cimeira, que é presencial porque teve pandemia e por isso não estava acontecendo presencialmente. É bom que seja lembrado isso, né? Os países membros dos BRICS, do bloco BRICS, né, eles representam mais de 40% da população global e cerca de 1/4 do PIB mundial. E estima-se hoje, dados atuais levantados pelo Bloomberg, que o bloco BRICS já esteja à frente do G7 em PIB, em torno de 31% da população, da produção global total. Ou seja, o que está em jogo aqui é economia. BRICS unido significa uma ameaça ao projeto de unipolaridade, que já é fracassado, porque o mundo multipolar ele já se apresenta como uma realidade, e a desdolarização também é uma realidade paralela a isso. Então, tudo isso em torno do Tribunal Penal Internacional e ordem de prisão a Vladimir Putin. Putin deverá estar presente só se ele estiver doente, e realmente doente, alguma coisa muito grave acontecer. Mas ele irá, e certamente ele o fará como uma grande demonstração de que não teme nenhum tipo de ameaça. E a África do Sul não irá dar ordem de prisão coisíssima nenhuma, mesmo que seja membro ou pelo menos signatário, né, do Tribunal Internacional, porque todos sabem que essa armação que está sendo criada em torno do nome de Vladimir Putin, ela foi devidamente planejada exatamente para impedir que as grandes questões ocupem a imprensa internacional, que são questões da economia e questões do surgimento de um bloco que realmente faz frente ao monopólio que vinha sendo predominante nas últimas décadas com os países membros do G7. Então, tudo isso aqui é economia, como toda guerra é economia. As provocações também são economia. E eu acredito, Dorivaldo, que a situação da cimeira esteja definida com a presença de todos os representantes máximos dos países membros: Brasil, Rússia, Índia, China e o país sede da cimeira, que é a África do Sul. Bem, eu vou agradecer mais uma vez pelas presenças aqui dos dois, por terem estado mais uma vez connosco aqui no Hora 10 da noite. Wellington Calazans e Sá Agostinho, um forte abraço, um muito obrigado e queremos contar com vocês em próximas oportunidades, ok? Estamos juntos, boa noite. Obrigado aos dois e ao nosso público. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, com uma falta aqui ao José dos Santos também.